Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, que é uma das lideranças brasileiras hoje no debate sobre o mercado de carbono. Ele é o atual relator do PL, que tramita na Câmara dos Deputados, e tem participado ativamente das discussões sobre a transição verde no Brasil e no mundo. Há pouco esteve presente na COP28 em Dubai, onde participou de painéis, participou de discussões, diálogos, sempre tentando encontrar um caminho para o Brasil trilhar essa rota da transição verde como uma oportunidade, um caminho para conciliarmos preservação e desenvolvimento. Deputado, é um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo. Olá, Daniel, olá a todos que nos acompanham. Para mim que é uma honra, eu conheço sua dedicação, seu trabalho. Fico muito feliz por estarem abordando esse tema tão importante para o nosso país e para o mundo, que coloca na sua agenda as duas principais ações, os dois principais desafios do nosso país, a agenda econômica e a agenda ambiental, que não podem se conflitar. Esse é o grande desafio. Então, para mim, é uma honra, uma alegria estar aqui com você nesse momento para conversar com todos que nos acompanham. Eu que agradeço, deputado. Eu sei que a sua agenda é intensa e o senhor tem participado de eventos os mais relevantes no mundo, a começar pela COP28. E, tratando deste tema, gostaria de te ouvi-lo. Qual foi a sua impressão, a sua análise destas discussões que aconteceram em Dubai? O Brasil participou com a maior delegação do evento, mais de 1.200 pessoas registradas pelo país, esteve presente em discussões em fóruns os mais diversos. Seria ótimo ter a sua avaliação do evento. Bom, Daniel, as COPs têm dois momentos distintos. Um é o momento das negociações que envolve os países, as negociações que buscam os acordos para estabelecer as metas e diretrizes no encaminhamento da ONU dos países signatários. E o outro momento, desde o início, são os debates que acontecem com as experiências, com as informações, com os novos projetos e ideias que são compartilhados por entidades, por ONGs, pela sociedade civil organizada, pelas empresas, por todos aqueles que participam. É a minha segunda COP, eu acompanho esse tema há bastante tempo, a minha segunda presencialmente, porque eu acompanho os debates, as evoluções, as documentações desde o Acordo de Paris, eu tenho estudado profundamente em relação a isso, e acredito que, nesse momento, nós tivemos uma frustração, porque não foram desenvolvidos os acordos necessários para aprofundar o Acordo de Paris no que diz respeito principalmente ao 6.2 e ao 6.4 do Acordo de Paris. Porém, nós tivemos alguns avanços importantes e compromissos que, acredito eu, podem se desenvolver a partir de situações pré-estabelecidas, uma delas o mercado de carbono. Eu participei de diversas reuniões lá, nós tivemos lá o atendimento tanto com a sociedade civil organizada, quanto com o setor empresarial, com as ONGs, com as comunidades indígenas, com produtores rurais, com todos os setores, para a gente encontrar o melhor caminho, ouvir todas as experiências e trazer para o Brasil aqui essas boas experiências para que a gente consiga avançar rapidamente nesse tema. Existia a expectativa, deputado, por parte do governo, lideranças empresariais e sociais brasileiras, de que o país poderia levar a COP como um dos seus trunfos, um de seus sinais de compromissos com a Agenda Verde, o PL de mercado de carbono aprovado como uma lei em vigor no Brasil. No entanto, isso não aconteceu. Qual a sua avaliação de o que impediu ou travou o avanço dessa agenda e desta norma entre nós? Bom, eu estou à frente dessa relatoria há mais ou menos uns 40 dias, ou seja, um tempo curto para um assunto absolutamente complexo, com muitas questões que não são compreendidas externamente, já que não é um assunto popularizado. Quando recebi o relatório do Senado, quando o presidente Lira me nomeou como relator, eu pude perceber que o texto do Senado, apesar de ter avançado bastante em diversos pontos, continha ainda alguns pontos bem polêmicos e que havia necessidade de se aprofundar nesse debate. Eu me aprofundei e eu preparei um relatório capaz de ser avaliado antes da COP, porém,
travamento do interesse em relação a alguns pontos fez com que não se chegasse a um acordo. O exemplo, a questão dos programas jurisdicionais. Os programas jurisdicionais, que veio do texto do Senado, ele tem um conflito com a Constituição brasileira, ele tem um conflito com a lei brasileira no que diz respeito ao direito de propriedade, ao direito de usufruto. O mercado de carbono, como o próprio nome já diz, é um mercado, então não tem como ser diferente. E nesse aspecto, nós tivemos que fazer algumas alterações que alguns governadores, principalmente do consórcio da Amazônia, não gostaram. Nós estamos em tratativas ainda em relação ao texto, nós não queremos criar nenhum conflito ou uma animosidade, mas queremos que tenha um projeto que seja robusto, que traga previsibilidade e segurança jurídica, que use todo o potencial que o nosso país tem dessa agenda verde para a gente ter um desenvolvimento econômico e socioambiental interligado. Não adianta aprovar às pressas um projeto que ele venha capenga, que o projeto venha de uma maneira que o Brasil não aproveite a oportunidade que tem, que ao invés de ser um ativo positivo, passe a se tornar um problema jurídico, passe a se tornar uma trava para o desenvolvimento econômico, que possa não reconhecer as boas atividades e aqueles que desenvolvem a proteção ao meio ambiente. Então, eu acredito que principalmente essa versão que os governadores defendiam do mercado jurisdicional, como veio do Senado, foi o ponto-chave para a não votação na Câmara dos Deputados. E só para esclarecer, deputado, qual é o ponto de divergência em relação ao mercado jurisdicional? Eu creio que o que está em jogo é a existência desse RED Plus, coordenado pelos estados, que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, inclusive na ausência de uma lei federal, em que o sistema de avaliação ambiental feito pelo Estado leva em conta todas as atividades no território e considera o ganho ambiental dessa gestão territorial como um todo como uma fonte de geração de créditos, nesse caso, para o próprio Estado na condução das suas tarefas de desenvolvimento sustentável. Onde que estariam os impasses ou os problemas particulares que o senhor considera centrais? Seria uma questão jurídico-constitucional? Seria o fato de os estados terem uma participação mais ativa neste processo? Onde exatamente estariam os impasses? Bom, é importante entender que no Acordo de Paris você tem uma ação de RED mercado e uma ação de RED não mercado. O não mercado é o 6.8 e ele trata de ações governamentais onde governos estaduais, governos federais, o governo federal pode, num instrumento de doação, receber um incentivo de outros países para manter a floresta de pé, para bons resultados contra o desmatamento. Isso, por exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar é o Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia é uma ação de não mercado, é uma doação. O 6.4 ele trata de mercado de carbono. O mercado voluntário vende quem quer, compra quem quer. Porém, a própria ONU, que organiza toda essa regulamentação, diz que todos os países, que todos os interessados em transacionar no mercado de carbono precisam levar em consideração as leis nacionais de cada país. No Brasil, nós temos uma lei de propriedade. Ela diz qual floresta é do governo federal, qual floresta é do governo estadual, qual floresta é da comunidade indígena, qual área pertence ao proprietário privado, um fazendeiro, por exemplo. E nesse aspecto, o mercado jurisdicional, os estados estão negociando como um todo, como você muito bem explicou, porém terra que é privada, terra que não lhe pertence. Se ele transacionar esse crédito, ele está proibindo que o proprietário, responsável pelo usufruto do crédito gerado dentro do seu terreno, dentro da sua propriedade, possa transacionar esse crédito, porque teria dupla contagem. O que eu estou fazendo na lei é deixando de maneira muito clara e lúcida que o proprietário é o que tem o direito de transacionar no mercado voluntário. O mercado voluntário não tem impacto na NDC, na diminuição que o Brasil tem que alcançar em relação ao desmatamento, em relação à emissão de carbono na atmosfera. O mercado voluntário ele veio justamente porque houve falhas de governos mundo afora, nós tivemos um aumento do desmatamento, países que sequer têm condições de recuperar isso, e a lógica de mercado
é fazer com que a árvore valha mais de pé, capturando carbono, do que deitada, emitindo carbono. Nessa ideia, nós não teremos sucesso no mercado se no Brasil não respeitar o que está na Constituição em relação ao direito de propriedade. Então, eu estou colocando no projeto, diferentemente dos estados, diferentemente do que veio do Senado com o interesse dos estados, que os estados podem, sim, fazer toda a transação no mercado de carbono das terras que lhe pertencem. Ele pode fazer um acordo com o governo federal, ou ele pode também fazer com o do privado, contanto que o do privado queira fazer isso, autorize fazer isso, e seja respeitado o direito de propriedade para transacionar. E aí que criou um impasse. Ótimo. Hoje eu converso com o deputado Aliel Machado, que é o relator do PL de Mercado de Carbono na Câmara dos Deputados, um tema que tem chamado muito atenção e gerado tensões no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para o segundo bloco do É Tempo de Amazônia. Voltamos com o É Tempo de Amazônia. Hoje eu converso com o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, que relata o PL de Mercado de Carbono na Câmara dos Deputados. No nosso primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre a COP e os impasses, ou um dos impasses que trava, que obstrui o avanço das discussões na Câmara dos Deputados. Deputado, eu gostaria de ouvi-lo sobre um tema complementar. Uma das considerações que tem circulado é de que o regime de governança do mercado de carbono que hoje estaria previsto na legislação em discussão na Câmara não incluiria lideranças estaduais, por exemplo, da Amazônia ou de outras partes do Brasil, no seu regime de decisão. Esse é um tema que o senhor considera relevante, importante, que tem obstruído as discussões. Qual a sua posição? Importante, Daniel, destacar que o mercado de carbono tem duas frentes. Uma é o mercado regulado. O mercado regulado é aquele onde os setores regulados serão obrigados a cumprir as metas estabelecidas pelo Sistema Brasileiro de Emissão de Carbono, pelo governo federal. O mercado regulado, quem conseguir melhorar a sua meta de emissão vai ter um crédito para transacionar. Quem não conseguir e emitir muito carbono vai ter que pagar por isso. Isso é o mercado regulado. O mercado regulado vai ter um sistema de governança, vai ter instâncias para serem ouvidas, e nesse caso, acredito que quanto maior for a participação, até porque são setores regulados que têm obrigação em relação ao cumprimento de metas, participarem. Porém, é importante destacar que o mercado voluntário, como o próprio nome já diz, ele é voluntário. Compra quem quer, vende quem quer. No mercado voluntário, nós não temos que ficar criando regulação. Nós não temos que criar instâncias, porque o mercado é voluntário, ele já está acontecendo. A ideia do mercado voluntário é justamente essa: incentivar práticas de pessoas que queiram pagar para manter a floresta de pé, para incentivar a manutenção da floresta em pé e, com isso, a captação de carbono. E aquele que é o proprietário hoje, entender que ele não quer mais usar aquela parte que ele poderia desmatar para produzir ou para criar gado, e que aquilo valerá para ele um recurso. Cabe a ele essa decisão, porque ele é o proprietário no que diz respeito àquela terra legalizada do ponto de vista produtivo. Então, no mercado voluntário, eu acho que nós não temos que criar instâncias. O que eu estou colocando aqui é para a proteção das comunidades indígenas, especificamente porque há denúncias de muito abuso. Eu estou colocando o mínimo do valor dos projetos desenvolvidos que tem que ficar com essa comunidade, ou seja, aqueles picaretas, aqueles intermediadores que vão lá e enganam a comunidade não poderão fazer, porque o mínimo de recurso vai estar garantido pela lei, que deve ficar com a comunidade proprietária dessa terra. E também eu estou colocando a obrigatoriedade da comunicação. Ou seja, no mercado voluntário, qualquer projeto que seja desenvolvido terá a obrigatoriedade de comunicar ao governo federal para que não haja possibilidade de dupla contagem. Com isso, todos os projetos envolvidos se comunicarão com o sistema nacional, nós teremos credibilidade a mais nesses créditos, o Brasil poderá explorar melhor esse potencial que tem. A agricultura, deputado, nós sabemos que
ao longo de todo o itinerário de discussões sobre a regulamentação do mercado de carbono, sempre um dos temas que gerou mais ansiedade, discussões, quem sabe incompreensões, foi sobre o papel da agricultura e da produção de alimentos no mercado de carbono. O Senado Federal admite a participação da agricultura como uma geradora de créditos. No PL, que o senhor organiza, lidera a redação, qual seria o papel da agricultura no mercado de carbono? Bom, a agricultura é uma força motriz do nosso país que precisa ser respeitada, que cumpre um papel muito importante e que é referência no mundo, no que diz respeito a avanços tecnológicos, aproveitamento da terra. Temos o destaque da nossa Embrapa, que é um orgulho para o Brasil e que, em conjunto com o setor agropecuário, tem feito muito pelo nosso país. No mundo, nós não temos mercados que estão incluindo ainda a agricultura, salvo a Nova Zelândia, porque você tem dificuldade de métrica, você tem dificuldade de fazer aferição sobre emissão e sobre captação de carbono. Eu, particularmente, estudando muito sobre o tema, acredito que a agricultura perde uma oportunidade agora de não entrar no mercado regulado. Por quê? Quem não está no mercado regulado não pode transacionar crédito, cota no mercado regulado. Como a nossa agricultura está se renovando muito rapidamente, como ela tem uma captação de carbono que logo logo vai ser aferida, por exemplo, em relação ao solo, qual é a captação da plantação que sai e consegue captar carbono, ou o avanço que pode ter na agropecuária, a pecuária especificamente lá no frigorífico, o que pode ser feito em relação a inovações tecnológicas do boi, que vai diminuir a emissão de metano, que é um dos gases mais poluentes. Dito isso, se ela não está no mercado regulado, ela não transaciona essas cotas que ela está tendo pelo avanço tecnológico natural do Brasil. Portanto, essas cotas que têm um valor muito maior do que o crédito voluntário, cerca de 10 vezes mais, é um ativo que a agricultura perde. Outro ponto importante é que, no mundo, todas as métricas possíveis para fazer essa aferição estão sendo estudadas. Assim aconteceu na indústria. Logo que nós tivermos a precificação externa em relação à agricultura, tem um período de 2, 3 anos quando você implementa isso no seu país. Portanto, quando implementar lá fora e o Brasil tiver interesse a sua agricultura de entrar, isso pode trazer um prejuízo econômico e financeiro nessa linha temporal. Nós temos, por exemplo, a indústria do aço no Brasil, que quer muito rapidamente que o mercado regulado aconteça, porque ela já está sofrendo as consequências do mercado regulado externo, mesmo sendo mais poluidor do que o nosso, não tendo disputa de mercado, prejudicando a disputa de mercado interna nós, por nós não termos um setor regulado. A indústria pensava antes como agricultura. Quando teve a precificação, a indústria quis acelerar. E até hoje estamos com dificuldade de implementar o mercado pela sua complexidade. Eu entendo que se a agricultura não entrar agora, e eu respeito muito a opinião dos líderes que têm força política e que têm know-how para falar sobre isso também, que têm legitimidade, de não entrarem agora. Mas acredito que logo, logo, ela solicitará, por necessidade e por entender que é um ativo importante, a entrada no mercado de carbono. Existem muitos líderes, inclusive no Congresso Nacional, líderes da FPA, líderes da agricultura, da agropecuária no nosso país, que defendem a entrada no mercado de carbono. Eu, particularmente, por estudar muito sobre o tema, por me aprofundar sobre isso e olhar as experiências externas, compreender o cenário nacional, entendo que era mais vantajoso o setor entrar agora do que depois. Mas eu respeito a opinião daqueles que entendem que esse não é o momento. Com isso, você disse sobre o Senado, ela pode, como já era possível anteriormente, ela pode transacionar no mercado voluntário. Mas o mercado voluntário não tem obrigação. Portanto, o crédito vale bem menos. Uma outra preocupação, deputado, quando se fala da regulação da agricultura no mercado de carbono, é a perspectiva de o Estado, nesse processo regulado, acabar intervindo, modificando a dinâmica de formação de preços, a decisão autônoma do produtor. Qual é a sua interpretação sobre isso? Nesse caso, Daniel, eu acredito que não tem esse tipo de problema, porque nós estamos fazendo uma correção do texto que veio do Senado, garantindo que
todo o recurso arrecadado seja utilizado dentro de um fundo e esse fundo sirva para ajudar o mercado regulado a fazer sua transição energética, a conseguir contribuir com as suas metas de redução de emissão. Isso por si só vai fazer com que o Estado não tenha uma gana de utilizar esse dispositivo do mercado de carbono para fins arrecadatórios. Portanto, você une nesse aspecto um investimento, um incentivo, como o mercado externo está fazendo, para transacionar com todos os setores. É difícil de comparar a situação do Brasil em relação à agricultura pelo nosso potencial e a realidade do nosso mercado. Porém, eu entendo que a diminuição da emissão de carbono através do mercado regulado é uma oportunidade quando se trata do Brasil e da nossa agricultura. Digo isso porque ao longo dos últimos anos, a nossa agricultura já vem fazendo o seu papel. Se tivesse o mercado regulado, isso seria um ativo dentro do mercado. Não faria sentido colocar se fosse uma ilha, se essa decisão fosse única e exclusivamente do Brasil. E eu entendo que a agricultura não tenha que entrar enquanto não houver a precificação externa. Quando houver a precificação externa, quando houver a entrada do mercado agropecuário, da agricultura como um todo, externamente, não terá outro caminho, até por uma questão de proteção de mercado, que ela não tenha aqui a sua entrada efetivada dentro do mercado regulado, que vai ser uma oportunidade e que vai trabalhar nas duas frentes. A questão econômica, combate à desigualdade e também a questão ambiental, que é extremamente urgente. Deputado, uma honra, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo e pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Daniel. Parabéns aí por abordar esse assunto. Conte com a gente. Um grande abraço a todos. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia, hoje com o deputado Aliel Machado. Falamos sobre mercado de carbono, a COP28 e os desafios da transição verde no Brasil. Nos vemos na próxima semana com mais um convidado especial.